Sejam muito bem-vindas. Que alegria no nosso coração receber a cada uma de vocês aqui. Para aquelas que não me conhecem, eu sou Alexandra, sou da comunidade Sagrada Família já há 14 anos, faço parte dessa comunidade e quero dizer que hoje para essa comunidade é um dia de muita festa, Nós esperamos o ano todo a gente espera o Congresso das Mulheres. Assim como os homens esperam o tempo deles, o Congresso dos Homens, nós esperamos muito o Congresso das Mulheres. Porque é um dia para a gente parar. É tão corrido o nosso dia a dia, envolvidos com tantas questões. E esse dia é um dia que o Senhor, lá outrora, quando nos suscitou a questão do Congresso, Ele disse, olha, é um tempo para a gente parar. Parar para ouvir ao Senhor. É um tempo que a gente tem para refletir, é um tempo que a gente tem que não se preocupar com o café da manhã, com o almoço. É um dia que nós nos vestimos para receber o nosso Jesus e é um dia que nós nos revestimos para escutar o nosso Senhor. Então essa comunidade hoje está em festa. Nós estávamos ansiosos por cada uma de vocês, porque sabíamos que o Senhor havia escolhido de maneira muito pessoal e de maneira muito individual. E o padre disse, o padre disse assim, eu não sei o porquê do dia do Congresso das Mulheres, que foi colocado na oitava da Páscoa, neste momento que nós estamos vivendo, que falaremos rapidamente sobre ele. E o Senhor me mandou à memória no dia do ano passado, que nosso congresso não era essa data. Ele era uma data, acredito eu, que era mais 2 semanas à frente. A gente sempre faz de um ano para o outro a agenda. E por algum motivo, com relação à nossa agenda, o congresso, ele teve que vir para esta data. E aí já começa o grande mistério do Senhor em nossas vidas. Era o desejo de Deus, era o desejo desse Jesus glorificado e ressuscitado que a gente vivenciasse todo este congresso na oitava de Páscoa. Que a gente celebrasse, que a gente estivesse aqui para ouvir ao Senhor, exatamente quando nós estamos ainda vivenciando um Jesus que vivo está. E isso para nós é um motivo de muita alegria, porque eu não sei como que você veio parar aqui. Talvez você já veio em outro congresso, talvez você ganhou o ingresso da empresa que foi patrocinada, talvez a amiga te convidou e talvez ontem você fez a inscrição. Mas eu quero dizer que se você veio aqui, é porque o Senhor tem algo grandioso na sua vida. E eu quero testemunhar dizendo para vocês que este congresso para nós é um congresso, este ano tem sido para a nossa comunidade um ano muito especial. É um ano de muita unção, porque este é o ano na qual nós vamos nos consagrar enquanto comunidade. Estamos no processo de consagração, estamos no processo do nosso estatuto. Então em setembro, para a glória de Deus, estaremos recebendo a consagração, iremos nos consagrar a essa comunidade. Estamos a cada um passo de nos tornarmos uma comunidade cada vez mais de direito, porque de fato já somos há muito tempo. E Deus, quando faz isso, não é simplesmente caminhar, mas o Senhor veio suscitando e veio trabalhando. Então o que a gente quer contar para vocês aqui hoje, principalmente quando a nossa fundadora aqui está, a presença de autoridade dela, na qual rege, na qual escuta a voz do Senhor, e foi no coração dela que o Senhor disse sobre avivadas pela cruz. Eu quero dizer que este é um ano de muita unção nessa comunidade, porque nós também estamos muito mexidas, porque nós também estamos muito avivadas. Há meses a gente faz formações e adorações, e há meses o Senhor tem nos avivado, tem nos tirado daquela correria, daquele barulho do dia todo. E hoje especificamente para nós mulheres, a ordem do Senhor nas nossas formações, nas nossas pregações, nos nossos momentos com Jesus tem sido extremamente fortes, avivados. E o Senhor tem nos dito ordem e maturidade. Como nós apanhamos nesses últimos meses. Como nós apanhamos nos últimos meses. Porque acreditávamos que estávamos bem, porque acreditávamos que estava no caminho. O quanto o Senhor nos trabalhou e disse,
Vocês precisam ainda entender que é necessário ter uma maturidade, é necessário ter a ordem. Então, tudo que vocês forem ver neste ano, vocês podem acompanhar as pregações da Vera, as nossas formações, o que você acompanhar da Sagrada, possivelmente até a nossa consagração em setembro. O tempo todo vocês vão estar ouvindo a gente falar sobre ordem e maturidade. Mas nós estamos falando sobre isso, porque na verdade nós estamos contando para vocês aquilo que o Senhor tem dito para a gente. Não dá mais para viver como mulheres imaturas. Imaturas emocionalmente, imaturas espiritualmente. Não dá mais para a gente ter uma vida desordenada. Não dá mais para a gente ter uma vida que às vezes a gente acredita que está em ordem. Ser avivada hoje, este convite para este congresso hoje é um convite do Senhor para mim, para você, para que a gente possa sair daqui muito mais madura, muito mais consciente, porque não é só uma questão de levantar os braços e pedir para o Senhor no calor das emoções, vem e me cura, mas nós precisamos hoje sair daqui com a clareza do nosso entendimento, que é necessário enquanto mulheres, enquanto as esposas, enquanto mães, saímos daqui de forma diferente, mais maduras e mais ordenadas. E durante o dia nós vamos falar muito sobre isso nas pregações. Por isso eu quero fazer um convite para você. Você já veio, você já está aqui. Aproveite e viva intensamente, porque aquilo que o Senhor quer te falar hoje, Ele é profundo. Porque Ele tem dito para a gente de forma muito profunda, e o quanto isso tem transformado a nossa casa, e o quanto isso tem transformado a nossa comunidade. Gente, é a oitava de Páscoa. Oitava de Páscoa, a nossa igreja católica, ela não passa pela ressurreição apenas como um dia. Porque eu não sei para vocês, mas está tão corrido a vida. É louco de pensar que nós já estamos no dia 11 de abril, parece que foi ontem que foi o Natal. Não é? Como assim a gente já está em abril? Como assim a gente está quase no meio do ano? E talvez você esteja aí com o telefone, tem que cuidar do filho, tem que saber quem vai levar, quem vai buscar. Ou talvez você já esteja aqui, porque no teu trabalho tem um monte de coisa para resolver. E a gente passa o dia inteiro assim, cheios de barulhos. E a oitava da Páscoa, ele é um convite da igreja, para dizer assim, calma. Nós não vamos passar de uma liturgia para outra, de um domingo para o outro, como se a gente fechasse o dia, né, a liturgia do dia e abrisse a outra. O Senhor nos convida a vivermos 8 dias a Páscoa. Não passa rapidamente pela ressurreição, é necessário que nós vivenciemos todos os dias a ressurreição, e esse é o convite deste tempo, desse dia, do dia de hoje, que Jesus escolheu para que nós estivéssemos aqui, que não seria esse dia. O Senhor escolheu que fosse na oitava da Páscoa, para falar para mim, para você, para de passar rapidamente, não é simplesmente uma ressurreição, eis que o nosso Senhor ressuscitou, eis que Ele está vivo. Eis que Jesus está vivo. E a oitava da Páscoa, quando a gente começa a ler liturgia, todos os dias, esse é meu convite para vocês. Depois vão lá e olhem a liturgia, desde segunda-feira, todo dia é um convite, que Jesus, quando ressuscita, Ele tem que voltar. E tem que falar assim para as pessoas, para os discípulos, eu estou vivo. Podem celebrar. Eis da vitória da sua casa, eis que é preciso celebrar. Sabe por que você veio aqui hoje? Na oitava de Páscoa, neste congresso, tem como tema ser avivadas pela cruz, porque o Senhor deseja profundamente trazer à sua memória todos os benefícios que nós, enquanto mulheres, temos da cruz, através da redenção do nosso Senhor. O Senhor não está morto. O Senhor não está no madeiro daquela cruz. O Senhor ressuscitou. E se nós entendêssemos a grandeza da celebração desse dia, nós estávamos desde segunda-feira
sem trabalhar, que nós não podemos, pela nossa vida corrida, mas eu imagino que no tempo de Jesus, e a liturgia nos explica sobre isso, que as pessoas passavam a semana toda celebrando e celebrando e celebrando. Ontem eu fui almoçar com o meu filho, e nas sextas-feiras não comemos carne, nas sextas-feiras do ano litúrgico. E ele chegou e falou assim: mamãe, hoje nós podemos comer carne. E eu falei: ah, é? Eu não sabia, porque a gente também aprende, né? Ele falou: sim, porque é a oitava de Páscoa, Jesus ressuscitou, podemos comer carne e louvar e bendizer. Isso é para dizer o seguinte: hoje nós podemos celebrar, hoje não é dia de penitência, hoje é dia de glorificar a esse Senhor que vivo está. E que muitas vezes a gente passa a página, muitas vezes a gente volta para as dores, muitas vezes a gente vai lá no dia da celebração da Páscoa de Jesus na missa, e celebramos que Jesus está, e ali glorificamos, mas chegamos em casa na segunda-feira e nós esquecemos, e nós vamos perdendo os benefícios que emanam da cruz, porque nós não prestamos atenção nisso. Ei, é a oitava de Páscoa, nós temos hoje, olha o nosso privilégio, olha o seu privilégio. O Senhor te tirou de todo aquele tumulto, de todo aquele barulho que nós sabemos que temos com os nossos afazeres, para dizer: vem, senta, escuta, que nós vamos celebrar um Jesus que vivo está, que presente está, do Senhor que deseja trazer e entregar para nós todos esses benefícios, na qual hoje será trabalhado, todas as curas que emanam deste coração do Senhor que não nos cansa, não cansa de nos amar. E Maria Madalena, quero falar sobre ela. O padre já falou um pouco de Maria Madalena hoje para a gente. Nós nem tínhamos combinado, mas ele falou um pouco, porque a Maria Madalena também aparece aqui no Evangelho de hoje, mas na oitava de Páscoa, ela veio muito fortemente, a história lá na terça-feira. E antes de falar sobre o ocorrido de Maria Madalena junto à cruz de Jesus, vamos falar rapidamente sobre ela. Maria Madalena da Galileia. É claro que a Bíblia relata algumas coisas, os historiadores existem, nós não vamos nos adentrar teologicamente com relação aos estudos daquilo que falam, mas o que era fato, que Maria Madalena era muito moderna para aquela época. Ela já tinha posses, porque a palavra diz que ela ajudava financeiramente com o reino. Então, certamente, naquela época em que as mulheres não tinham nenhuma presença ou nenhuma relevância econômica, Maria Madalena, eu imagino que ela já era à frente do tempo dela, que já tinha outros afazeres, mas a palavra diz que Maria Madalena tinha 7 demônios. E talvez quando se fala em 7 demônios, fala assim: ó, aquela pessoa possuída que está gritando. Não, nem sempre é assim. Quando a Bíblia relata que Maria Madalena tinha 7 demônios, o que é fato a gente perceber que na vida daquela mulher existia uma desordem em muitas áreas da vida dela. Se naquela mulher habitavam 7 demônios, certamente é porque esta mulher, na época, não tivesse ainda maturidade suficiente para lidar com os teus problemas, com as tuas dificuldades. Mas a palavra diz que do momento que ela encontra Jesus, a vida dela nunca mais foi a mesma. Que foi aquilo que o padre disse, que ela fez o que com a página? Ela virou a página e ela começa uma nova história. E ela começou a seguir Jesus, e Maria Madalena aparece o tempo todo ali caminhando com Jesus. Maria Madalena, ela viu os milagres que Jesus fazia, ela conviveu, ela teve intimidade. Ela ajudava financeiramente o reino.
E daí eu vou dizer que a minha cabeça sempre ela é muito... Eu começo a criar os cenários para tentar entender e compreender. Eu acredito que ela era daquelas bem estratégicas ao lado de Jesus. Ela era moderna, ela sabia ler, escrever, ela ensinava. Então ela devia controlar, ela devia estar ali, mas sempre seguindo os mestres. E a palavra disse que a vida dela foi transformada. O Senhor ordenou a vida dela. E a maturidade dela foi construída não a partir daquele momento. A maturidade da gente, ela é construída a partir do momento que a gente decide estar em Jesus. Nós estamos aqui num processo. Não é só um encontro, não é só uma experiência de oração, não é só um congresso. A nossa maturidade acontece quando a gente vai caminhando e tendo intimidade com o Senhor. Para a oitava de Páscoa, acontece que naquele momento, Maria Madalena então, imaginou aquela mulher, o quanto que ela sofreu de ver o seu Senhor, o quanto que ela sofreu naquela Semana Santa, o quanto que ela chorou, o quanto de tristeza no coração de Maria Madalena. Aquele grande amigo, aquele Senhor que transformou a vida dela, na quem ela acreditava que era o Mestre, que era o Jesus, que era o Salvador. O que ela fez no domingo de manhã? Ela saiu apressadamente, ela correu e chegou lá para ver Jesus, porque ela queria pegar Jesus, ela queria estar com Jesus. E de repente ela chega lá, a palavra diz lá em João 20, é a palavra que nos diz que ela chega lá e ela chora. Ela chora e aparece os anjos do Senhor e fala: por que choras, mulher? E ela enterrada nas tuas dores. Ela enterrada naquilo que trazia para ela a tristeza, porque naquele momento ela não trouxe para ela a memória de um Jesus na ressurreição. Ela veio naquele momento na tristeza, ela não ouvia. E ela disse: levaram meu Senhor, aonde é que levaram meu Senhor? Jesus aparece a ela. Imagino, Vera, um Jesus glorificado. Imagino a luz que emanava, a unção daquele lugar, o momento que Jesus aparece. E ela mesmo tendo intimidade com Jesus, mesmo caminhando com Jesus, mesmo entendendo, Jesus preparou todos os teus para dizer que ele ia, mas que ele ia voltar. Ela não conhece Jesus, porque ela achou que era o jardineiro. A palavra diz que ela pensou que fosse o jardineiro dela, não ouve. Ela não entende. Daí Jesus diz: mulher, por que choras? Ela fala de novo: levar o meu Senhor. E dá uma bronca ainda. Eu fico imaginando Maria Madalena. E é eu quem? É eu que imagino. A palavra só diz o que ela disse, mas eu imagino. Olha, e se foi você que levou o meu Senhor? Se foi você que levou o meu Senhor, traga ele de volta. Ela disse: então se foi você que levou o meu Senhor, traga ele de volta. Então me fale aonde foi. Maria Madalena chorava. Não entendia, não compreendia. Maria Madalena ainda não estava com a maturidade completa e com o seu entendimento. Ela estava muito mais na emoção da dor. E quantas vezes o Senhor nos pega assim, na emoção da dor? Quantas vezes nós não conseguimos ouvir ao Senhor? Quantas vezes nós nos queixamos que o Senhor não fala conosco? Quantas vezes nós ouvimos mulheres dizendo: Jesus não fala comigo, Deus não fala comigo? E é o próprio Senhor, como Maria Madalena, que dizia: por que choras? Mas daí algo muito lindo acontece. Ela de cabeça baixa, chorando, o Senhor diz: Maria. Naquele momento, ela conhece a voz do seu mestre. E ela diz: mestre, mestre. Ali ela reconheceu a voz do Senhor que chama ela pelo nome. O Senhor não disse: és tu mais essa mulher. O Senhor diz: Maria. E para mim este Maria tem um peso muito forte, porque ele quer dizer: oh, filha, oh, Maria, sou eu.
E ela se desperta e fala: Rabuni, mestre. Para começar o nosso dia, é isso que o Senhor deseja falar para você. Ele quer te chamar pelo nome, pelo seu nome. Hoje o Senhor não veio aqui para dizer no Congresso das Mulheres de 2026. Hoje o Senhor não veio aqui para dizer para as suas amigas ou para onde você está. Hoje o Senhor veio falar com você para o seu nome. O Senhor te conhece pelo nome. Satanás tem tirado a nossa identidade, nos feito mais uma no meio do mundo. Hoje o Senhor, assim como Maria Madalena, chega e fala: Maria, você tem uma etiqueta aí na sua mesa e uma caneta, tem uma etiqueta branca aí. Quero fazer um convite para você. Você vai escrever o seu nome. Tem uma caneta, tem que compartilhar, mas escreva. Escreva o seu nome. Não escreva o seu apelido, não escreva. Escreva o seu nome. Aquele pelo qual o Senhor te conhece. Eis que hoje o Senhor quer falar contigo. Meu nome é Alexandra e quando eu nasci, meu pai era gago, meu pai é falecido. Tenho meu pessoal de Apucarana aqui hoje, que algumas pessoas lá de Apucarana talvez me conheçam como Alessandra. Porque meu nome, quando eu nasci, minha mãe escolheu para que fosse Alessandra, e meu pai era gago. E ele foi me registrar, e na hora de registrar, ele não me registrou como Alessandra, ele me registrou como Alexandra, não como Alessandra, né? Então as minhas lembrancinhas, a minha família hoje me chama de Alessandra. E eu me descobri que eu era Alexandra na escola, quando começaram a fazer a minha chamada. E daí falava: quem é Alexandra? Não sou eu, porque eu sou Alessandra. E daí eu lembro de várias vezes ser corrigida pelos professores em dizer: você é Alexandra. Isso marcou, acompanhou a minha história. E também não gosto de ser confundida. Quando me chamam de Alessandra, eu digo: é Alexandra. E quem é mais próximo, quando querem me irritar, me chama de Alessandra. E trazendo isso para a história, isso acontece muito comigo, acontece muito pela palavra de Deus, através da minha fundadora, a Vera, que está aqui hoje. Mas quando ela quer falar comigo, ou quando minha mãe quer falar comigo, ou quando o Kleber quer falar comigo, quando é alguma coisa mais séria, ele fala assim: Alexandra. Quando fala Alexandra, é porque eu sei que o negócio é sério. Não me chamam de ler, não me chamam disso, daquilo. Quando fala Alexandra, é porque escuta. Então hoje o Senhor não quer te chamar pelo seu apelido, não quer te chamar pela confusão do seu nome. Hoje o Senhor quer te chamar pela sua identidade. Alexandra, escuta. Para. Silencia. Ouça. Se alegra. Nosso dia está só começando. Teremos muitos encontros com o Senhor. Mas assim como Maria Madalena, naquele momento que ela encontrou com Jesus, e ela decidiu. Assim como quando o Senhor disse Maria, ela disse: mestre, não perca tempo. Não saia daqui hoje sem ouvir a voz do Senhor. Não saia daqui hoje sem buscar a sua cura, sem buscar a graça que você procura. Não saia daqui hoje focada nas tuas dores, nos seus problemas, naquilo que para você parece impossível. Porque para Maria Madalena era impossível. Porque o que ela desejava é encontrar um Deus morto, era o corpo do Senhor que ela encontrava. E o Senhor foi infinitamente maior do que aquilo que ela esperava, porque Ele se aparece como um Deus ressurreto, um Deus vivo. Aquilo que você deseja é infinitamente menor do que aquilo que esse Jesus tem para a tua vida no dia de hoje. Porém, a decisão é sua. A hora que te chamarem,
A hora que um pregador estiver aqui, a hora que tiver uma música, a hora de partilhar a mesa com as mulheres, não perca tempo. Porque às vezes o Senhor vai falar com você através de uma pessoa, através de um servir, através de um gesto, um detalhe. Escute. Escute. Nós vamos cantar uma música. Uma música. Eu não combinei, mas uma música. E antes de chamar a nossa fundadora que estará com vocês, eu quero fazer um convite. Apesar de estarmos em mulheres e gostarmos de partilhar a mesa, este momento ele é seu. Você escreveu o seu nome, não escreveu? Pega ele aí. Pega. Olha para ele. O que está atrás desse nome? Quantas dores? Qual é a sua história? O que você traz no dia de hoje? Quantas desilusões, quantas frustrações, quanta solidão, quanta tristeza, quanta dor, quanta desordem, eu não sei o que você traz. Mas eis que hoje o Senhor te chama pelo nome. Quero que você tire esse adesivo e enquanto nós cantarmos essa música, que você pegue essa cruz que está aí. E você vai colar o seu nome nesta cruz. Só obedeça. Só cole. Cole o seu nome nesta cruz enquanto nós cantamos. E neste momento que você está colando, você vai contando para o Senhor. Você vai conversando com o Senhor.